Na outra mensagem, tendo a fé alicerçada na palavra, nós olhamos alguns pontos que está de ensino aqui nesse texto, e ainda na mesma perspectiva vamos observar outros pontos, para que assim, como instruídos na palavra, tenha realmente essa fé alicerçada. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4 e versículo 2. Glória a Deus. Podemos ler? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Digam graças a Deus. Por favor, pode sentar. Nós sabemos que o escritor sagrado fala de um passado, de uma história do passado, da saída dos hebreus do Egito, quando a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo de mão forte. Glória a Deus. Também ele fala de nós, que no presente temos crido. Não é que cremos, temos crido, porque transcende o presente para o futuro. Tem que haver a perseverança, tem que ver a constância, tem que ver a resiliência, tem que viver essa etapa por etapa, de fé em fé, de glória em glória, caminhando com o Senhor nessa caminhada que nos levará ao descanso, a esse repouso, a esse cumprimento de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus. Sabemos que um dos pontos daquelas pessoas daquela época, e também isso pode nos dias de hoje estar acontecendo com algum de nós, é que eles não creram, não tiveram uma obediência para crer nas palavras que eram ditas, nas orientações que eram ditas, nas promessas que eram feitas. Ainda que eles vendo, experimentando grandes prodígios, maravilhas que Deus ia fazendo no meio deles, ainda assim eles não creram, não obedeceram para crer naquela palavra. Portanto, um dos fatores daquele tempo, daquele povo, daquele tempo, que atrapalhou a vida deles, foi a imaginação deles. Foi a forma dele imaginar. Louvado seja Deus. Era um povo que deixaram se levar pela sua imaginação. Eles formaram um conceito e por essa razão eles não conseguiram crer, não conseguiram acreditar no que Deus estava falando, mesmo vendo aquilo que Deus ia fazendo. Quando o homem ele cria para ele um próprio mal. Quando esse homem presume, fica na sua imaginação, ele nem faz o que Deus manda, orienta, ele além de não fazer,
ele não crê. Ele não crê. Não tem obediência. Porque torna-se uma barreira. Esse homem, ele se deixa se levar por ele mesmo. É a luta do seu braço, é a força da sua compreensão e do seu entendimento. Mas Deus nos chamou, cada um de nós, como uma parceria nessa aliança em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele nos chamou para uma parceria, para fazer junto. Deus não chamou o homem para Deus fazer só, nem para que o homem fizesse só. Deus chamou para uma parceria, para ambos trabalharem juntos, fazerem juntos. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem que não se permite deixar ser conduzido por o que Deus orienta. E é justamente o que Deus orienta que vai mudar a nossa situação, o nosso estado, a nossa condição. É justamente pelo que Deus nos fala em sua palavra que faz essa mudança, que faz essa transformação na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, o escritor nos faz essa revelação dessa boa nova. Uma boa nova porque nós estávamos sujeitos ao pecado. Deus não somente perdoou o nosso pecado, como Ele mudou, como Ele fez um caminho para que a gente caminhasse. Esse caminho é Jesus Cristo. Para que a gente caminhe com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente possa caminhar seguro. Porque quem caminha com Jesus, ele está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas boas novas é onde vai anunciar o poder do reino de Deus. Isaías escreve no capítulo 9, versículo 7, que o incremento desse principado, desse reino de Jesus, ele é eterno. Incremento significa crescimento. O crescimento, ele é contínuo até a eternidade. E para nós receber esse acréscimo de Deus, é preciso a gente viver a obediência. É preciso a gente viver a verdade de Deus na nossa vida. É preciso que haja em nós confiança nele para abrir mão dos meus conceitos, dos meus caprichos, sei lá, para viver o que ele determina para nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa boa nova que é anunciada, especialmente quando nós vamos ao culto, essa palavra revelada, anunciada, nós não podemos receber ela como um anúncio de uma feira, de um mercado, de uma loja. Você tem que receber ela como um propósito de Deus para a sua vida. É Deus lhe orientando o caminho da sua mudança, da sua melhora, para que você alcance todos os seus objetivos. E quando o homem deixa se levar pela imaginação, ele se conduz para si mesmo. E quando o homem se conduz para si mesmo, ele se torna nada praticamente. Nós vemos nas histórias bíblicas como é que isso acontece. Nessa história do resgate do povo hebreu do Egito, dessa tirada desse povo do Egito, Deus escolhe um homem para ser o libertador. Nós conhecemos a história. Ele escolhe Moisés. Mas observe quando o homem tem a sua imaginação sobre a vida, sobre ele, como é que ele age.
Observe como foi a conversa de Moisés com Deus e Deus com Moisés. Moisés vê a sarça incendiar e não queimava. Ele se aproxima para ver. Deus diz a ele que não se aproxime, que ele tira as sandálias, porque ali é o lugar santo. Observe que passo a passo Moisés vai obedecendo. Não se aproxima, ele parou, tira a sandália, ele tirou. Aí Deus relata para Moisés qual é o interesse dele em Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel lá no Egito. Eu vi. E vou enviar você para que você seja o libertador. Primeira coisa que ele enxergou, quem era ele diante de Faraó. Observe como as pessoas que vivem com essa imaginação, e isso é difícil de se libertar. Essa inferioridade não é coisa fácil, precisa a pessoa ficar atenta para se libertar, para agir como liberto. Moisés logo olhou e disse, olha, o que sou eu diante de Faraó? Quem sou eu? Quem sou eu diante de Faraó? Realmente, olhando pelo olhar humano, ele não era nada diante de Faraó. E nós vemos a história que ainda o Faraó da época tinha um certo carinho ainda por ele. Mas, em se tratando de libertar o povo, houve logo em seguida o racha deles dois. Porque Deus, e próprio Deus, endureceu o coração do Faraó. Então Moisés diz assim, quem sou eu? Ele começa a pôr dificuldade olhando para as suas limitações, para o seu tamanho, para a sua pequenez. Aí Deus diz, mas eu vou contigo. E aí é onde está a revelação de Deus para a nossa vida. Porque eu sei que eu sou isso. Eu sei que eu sou um nada, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu vim lá do corpo de areia, eu sei de uma família que eu saí, de que origem. Porém, Deus é comigo. Então eu não preciso de mim, eu preciso é de Deus. Aleluia. E as pessoas tentam se agarrar em si. E tem fé em Deus. Mas tentam se agarrar em si. Essas pessoas daquela época, quando saíram do Egito, aquelas pessoas, elas não conseguiram se vencer a si mesmo. Elas não conseguiram vencer a si mesmo. Eles sempre se sentiram escravo. Ele nunca conseguiu ser livre. E muitas pessoas no meio do evangelho também continuam escravos. Não escravo de uma escravatura de prisão, mas é escravo na mente. Coloca uma coisa na mente que é daquele jeito e fica ali, é cauterizado, não muda. Desperdiça de aproveitar a liberdade de Deus dá e crescer. Mas não fica. Eu lembro, eu já até contei um tempo atrás numa pregação, como é o sentimento, a mente escrava. A mente escrava é como a mente de um irracional, um animal. É muito comum a gente ver uma pessoa que anda num cavalo, num animal. Ele chega no canto para parar, ele só pega a corda daquele animal e joga por cima de um pau, nem amarra nem nada. E o animal fica ali com fome, com sede e não sai dali. Porque ele se imagina estar preso. Não desagarra daquilo ali. Assim é a mente humana. É preciso você se voltar para entender isso.
Isso fica à mente, e é por isso que muitos cristãos vivem amargurados, porque há feridas, há marcas, há sentimentos retraídos em si e não reconhece. Ah, não estou ferido não, para mim tanto faz não, você está doente sim. Você está com raiz de amargura, você está com sentimento. Muito assim, no evangelho vive isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos Moisés olhar para ele e Deus dizer, mas eu sou contigo. Como que parece que Deus não é suficiente para nós. Como parece que se eu não for o primeiro, Deus não consegue nem ser segundo. É triste. Nós vemos a história de Gideão. Gideão, bravo, valoroso varão. Ele estava lá no lagar, pisando trigo, malhando esse trigo. Quer dizer, ele estava com atitude, com a ação dele mesmo, com a força dele mesmo, com a coragem dele mesmo, com o empenho dele mesmo. E correndo sério risco. Porque na época os midianitas saqueavam, matavam, queimavam. E ele está lá. Aí o anjo do Senhor chega e diz, valoroso varão, eu? Você parece que tu me conhece, você não sabe quem eu sou não, rapaz. Eu sou bem pequenininha, minha família é menor, eu sou um pobre coitado. Olha a mente onde é que está. Ele nem percebeu que ele era uma pessoa de coragem. Que é isso? Você não me conhece mesmo não. Quem é você que vem com essa conversa? Sou o menor, não, eu sou o menor da tribo. Eu sou nada. Aí o anjo disse, vai nessa tua força. Ele se sentia nada. E quantos crentes não é assim, irmão? E pensa que é humildade. Pensa que é simplicidade. Nem é humildade e nem é simplicidade. É mente cauterizada. Precisa se libertar. Precisa receber esse acréscimo de Deus na vida. Essa liberdade plena. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa assim, ela se esconde nas suas fraquezas. É um leão ferido. Está escondido nas fraquezas. Há muitos cristãos assim. Louvado seja o nome do Senhor. A Gideão disse, não, eu sou menor. Que menor, mas você vai nessa tua força, tu vai livrar Israel. A falta de confiança faz o que ele fez. Pois se eu sou desse jeito, por que é que eu estou passando por isso? Como tem crente que pergunta para Deus? Ai, meu Deus, por quê? Por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na Bíblia não tem resposta de Deus para nenhuma pessoa que pergunta a Ele. Na Bíblia não existe resposta de Deus. Você fazer uma pergunta, Ele lhe responder. Deus responde à atitude de fé de cada ser humano. Ele não responde. Quando Ele faz o favor de ter o contato com você, Ele não vem para responder, ele vem para mandar você fazer algo. Ele não lhe responde não. Não responde não. Você tem que aprender a confiar em Deus, aleluia. Você tem que aprender a obedecer em Deus. Isso é uma disciplina. Você tem que vivenciar essa experiência na sua vida e partir para cima. Lutar e vencer. Gideão disse, sou o menor lá da casa do meu pai, eu sou o mais... Lá nós somos tudo, olha. Os outros eram. Ele não. Mas ele se achava. Os outros eram. Ele não. Mas ele se achava. O que é que a Bíblia diz? Assim como você imagina, assim é.
Assim como você imagina, assim você é. Aleluia. É por isso que Paulo aconselha a mudar de pensamento. É por isso que Paulo orienta a se mudar de pensamento. O nosso pensamento não pode, o pensamento humano não pode mudar, não pode dominar o homem. O seu pensamento é um pensamento. Ele é dirigido. É dirigível. Você pode tirar ele e colocar outro pensamento. Se você está pensando uma coisa, fica pensando. Se você der lugar, aí vai aumentando o pensamento. Mas se você quiser transferir para outra coisa, você transfere. Por isso Paulo diz, pensai no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que tem fama, no que tem valor, no que é bom. Porque você pode dominar seus pensamentos. Mas uma pessoa escrava, dominada pelo pensamento, se torna mais difícil ele mudar o pensamento. E muitas das vezes, a pessoa não muda por outra razão. E a razão, Tiago escreve, no capítulo 4, versículo 7. Deus combate o soberbo. E é uma coisa, irmão. A soberba é uma coisa que atinge o ser humano e que, se ele não estiver atento, ele nem percebe que está sendo soberbo. E você está pensando que ser soberbo só é as pessoas que têm condições? Tem tanta pessoa pequena, sem nada, que é soberba. Tem tanta gente. Mas Deus dá maior graça para o humilde. Para você que reconhece o seu quadro, a sua situação, realmente. A palavra falou comigo e eu tenho que mudar. Não é eu encontrar desculpa em mim mesmo. É eu cancelar isso. Vou deletar isso de mim agora, eu vou deixar entrar a voz de Deus e vou agir sobre essa voz. Aleluia. E nós veremos a crédito de Deus na vida, as melhores de Deus na vida. Glória a Deus. Tiago diz, Deus rejeita o soberbo. Sim, gente. Tem gente pobre que a gente detecta e diz assim. Por isso que Deus não deu asa para cobra. Porque uma pessoa dessa, se tivesse condições, não pisava no chão, voava. Pessoas soberbas. Pessoas que têm um coração assim. É preciso que, dentro da simplicidade do nosso ser, estejamos aptos a reconhecer, para agir corretamente. Então Tiago diz, mas ele dá maior graça ao humilde de coração. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar-vos a Deus, irmão, ou humilhar-se a Deus, é justamente ponderar-se no que ele fala. É obedecer o que ele diz. É fazer o que ele manda. Aleluia. Isso é humilhar-se. E tem muita coisa que nós temos a servidura para reconhecer, para fazer ou deixar de fazer, para crer. Às vezes a gente tem uma servil dura, bem dura, muito resistente. Aleluia. Mas nós fomos chamados, irmãos, por Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiado. Então permita ele lhe guiar. Ou você imagina que eu, como pastor, não tem coisas na minha vida, tem coisas que eu não quero fazer. Tem coisas sim que eu não quero fazer. Mas tem que fazer.
Tem coisa que eu não tenho vontade, mas eu tenho que fazer. É por isso que fala da procrastinação. Normalmente a pessoa tem procrastinação pelo fato de não estar com vontade de fazer. Deixa para depois. Deixa para depois. Mas nós somos filhos gerados de um Deus que é já. Então é já. Tem que fazer, eu vou fazer. Organizar. Porque se eu não fizer, eu vou fazer outra coisa. E se eu não for fazer outra coisa, eu vou ficar parado. Olha, observe bem como a lógica funciona. Se eu não fizer, é porque eu vou fazer outra coisa. Se não é para fazer outra coisa, então é para ficar parado. Não podia, já que eu tenho que fazer logo. Para ver acontecer na vida o que Deus tem para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, às vezes, vou fazer coisas, serviço aqui em casa, principalmente, que eu já não tenho mais a condição de fazer. Aí eu digo assim, eu tenho assim um limite. Quando chega naquele limite, eu tenho que parar. Chegou o limite, eu tenho que parar. Mas ontem e hoje eu estava fazendo algo que o limite chegou antes do tempo. E eu não pude obedecer meu limite. Eu tinha que fazer. Até porque eu apresentei a Deus. Senhor, me dê graça e força para fazer isso. E a graça e a força é revelado nessa hora que eu já não tenho mais condições de fazer e estou fazendo. Aí onde se revela Deus. Revela que eu não tinha condições, mas o fato de eu ser comigo faz com que eu faça. E muitos de nós, quando chega ao limite, acabou. É por isso que as Escrituras dizem: encontro força na fraqueza. É o limite. De mim mesmo não tem mais nada. Mas aí vem a força de Deus. E a força de Deus, essa graça que vem com a força de Deus, para mim, fazer isso, eu tenho que fazer. Porque a Bíblia diz, não desperdice a graça. Não desperdice a graça que Deus está lhe dando. Então, preciso simplesmente eu obedecer. Hoje foi assim também. Pensei que ia ser mais rápido. Eu ainda não estava nem bem recuperado. Não, mas vai ser bem mais rápido. Fui terminar, já era 11 e tanto, meio-dia. Uma história do nordestino, bem brejado. 9 e pouco, já disse a Josilda, estou dentro do limite. Ela disse, pare. Eu disse, não posso. Porque tem serviço que você começa, você não pode parar, a não ser que tenha outro para fazer. O irmão Célio que trabalha com construção e sabe disso. Tem serviço que você começa e projeta, vou fazer dentro de 2 horas, leva 5. Aí você tem que fazer, não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Tiago nos diz, que Deus abomina, que Deus dá as costas, Deus ao soberbo, porém dá maior graça ao humilde. E esse humilde é o que se humilha a Deus. Então, o escritor sagrado, ele diz, porque nós, os que temos crido, o que tem tido a perseverança. E se você for analisar bem, talvez muitas coisas na sua vida
Você não tem tido perseverança. Você creu, mas não tem crido. É nessa hora, nós que temos crido, quer dizer, na perseverança, essa confiança é onde Deus entra com a ação dele. Ele faz e estabelece, para que ele seja glorificado. Aleluia. Quando a gente não se submete à vontade de Deus, que o coração está um pouco endurecido, talvez. Esse coração soberbo, que está soberbo. Sabe que existe uma coisa comum que a gente diz que é uma soberba? Vou citar, bem simplesinho. Se eu pudesse, não dependia de ninguém. Eu já disse isso. Tem alguém que já disse isso? Isso é uma soberba. Não existe quem não necessite de ninguém. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro que desse para fazer tudo que eu quisesse, aí eu não precisaria de ninguém não. Aí você adoece, vai precisar da mais simples enfermeira para aplicar uma injeção. Vai para a mão de um médico estagiário, lá do seu plano de saúde, porque você paga um plano de saúde bem alto, vai para uma clínica bem grande, aí está lá um estagiário, aí vai lhe atender. Aleluia. Justamente porque todos dependem um do outro. Aleluia. Glória. Então ele diz, portanto, porque nós que temos crido, entramos no repouso. Eu já falei que a bênção ela só é realizada quando se concretiza. Quando se conclui. Até mesmo o próprio Deus. A obra de Deus em Cristo ainda não está concluída em nós. Nós estamos num processo. Não se consumou no total. Por isso que Paulo escreve a Romanos. Que chegará o tempo que Deus pisará a cabeça de Satanás. Não está concluída. Ainda vai concluir. É por isso que diz que nós vamos crescendo, tomando forma do varão perfeito que é Jesus. Nós estamos num processo. E esse processo, ele pode ter agilidade e pode ir bem devagarinho. Não depende de Deus, depende de mim. Se houver interesse em mim para que eu haja ligeiro e mudo ligeiro, ligeiro será. E se eu for daqueles que estou nem aí, não tem problema não. O processo está aí andando devagarinho. Aleluia. Glória a Deus. Entramos nesse repouso. Concluir essa bênção, essa promessa na minha vida. Eu sonho com vocês. O meu sonho com vocês é de mudança. Pessoal, familiar, em todos os sentidos. Eu sonho com vocês. Por isso que eu trabalho com vocês, para que vocês vão aprendendo e vão... Paulo escreve algo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele disse, o que Deus se revelou para se ver,
em vista, está aí. Você vê a criação, Deus revelou-se. Agora, a sua fé tem que chegar a essa revelação de coisas que você não está vendo. É a sua fé que tem que chegar lá. E a nossa fé só chega lá, só traz à existência o que não existe, está existindo, e só traz à vista o que não se vê, se ela tiver alicerçada na palavra. Se ela não tiver, fica a fé ilusória. É só balela de crente. E como tem? Infelizmente, é só que tem muito. Mas Deus sabe lidar com essa situação. Quem não sabe sou eu. Ele sabe lidar. Eu que não sei. Glória a Deus. Portanto, irmãos, o que Deus quer fazer por nós é nos realizar. E enquanto estamos peregrinando por aqui, o que nós queremos em Deus, além da eternidade, é ter uma vida bem-sucedida. E essa vida, ela vem não de forma mágica, milagrosa, que Deus faz milagre, mas não vem dessa forma. Vem num trabalho. Um trabalho de disciplina. E isso pode demorar tempo para chegar ao patamar que a pessoa deseja. Por isso que ele diz, nós temos crido. Tem uns que se apressam, salta a etapa, e quando salta a etapa, retrocedem. Nós temos que caminhar passo a passo sob o ensino da palavra de Deus, aleluia. E assim nós fazendo nós, amados, Deus se responsabiliza, glória a Deus. Assim agindo nós, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, as coisas muito difíceis, eu ensinava os meus filhos, meu filho e minhas filhas, a dizimarem, a minha esposa, a ofertarem. Muitas das vezes, eu semeava a semente neles. Muitas das vezes era o dinheiro do culto de domingo, era o dinheiro que tinha para comprar a merendinha da segunda, passar a semana, alguma coisa. Eu distribuía com eles. Para lançar essa semente neles, para que eles dessem continuidade. Assim como Abraão fez. Abraão semeou lá no começo. Para nós, a posteridade dele venha também semeando. E quem não semeia, irmão, não pode esperar fruto. Como é que você pode esperar um fruto de algo que você não semeia? Quando você semeia, você está cumprindo um princípio de unidade com Deus. Está dizendo, o que é meu é seu, assim como o que é seu é meu. Assim como o filho pródigo, que diz, pai, a mim você não deu nada, esse aí que saiu, botou tudo no mato. Agora a mim que moro na casa, obedeço o Senhor, cumpro o mandamento, você não me deu um cabritinho? Meu filho, a ti eu não preciso lhe dar, porque tudo isso aqui é seu. Olha a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Precisa fé. Precisa confiança. Mas principalmente precisa mudança na mente, que é o que mais o Evangelho insiste a nos dizer, a conclamar a nós e a exortar e a ordenar. Mude a sua mentalidade.
Mude a sua forma de pensar. Aleluia. Glória a Deus. Por essa razão, irmãos, nós vamos continuando aprendendo, obedecendo e praticando. E o acréscimo chegando a nós. Deus não é homem nem filho de homem, nem mente nem se arrepende. Vai cumprir. Pode confiar que vai cumprir. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Amém.